Fala, meu povo arretado, vamos dar continuidade ao nosso curso de cinemática vetorial, sendo que agora nós vamos falar sobre aceleração vetorial. Fera, imagina que nós temos a trajetória descrita na sua figura e que no instante de tempo T1, o móvel ocupa uma posição S1 e apresenta uma velocidade vetorial V1. Está aí na sua figura. Já no instante de tempo T2, posterior a T1, o móvel ocupa uma posição S2 com uma velocidade vetorial V2. Lembra que a velocidade vetorial é sempre tangente à trajetória. Fera, observando a velocidade vetorial V1 e a velocidade vetorial V2, você consegue perceber que os sentidos dos vetores são diferentes? Sim. Você consegue perceber que a direção da velocidade vetorial V2 é diferente da velocidade vetorial V1? Sim. E você consegue perceber que a intensidade, o módulo, o tamanho do vetor V2 é diferente do tamanho do vetor V1? Sim. Fera, quando nós falamos de velocidade vetorial, lembra que a velocidade vetorial é caracterizada por um módulo, uma direção e um sentido. E quando nós falamos sobre aceleração, a definição de aceleração é a grandeza física que mede a taxa de variação da velocidade. Só que agora, como nós estamos trabalhando com as grandezas físicas, considerando-as como sendo grandezas vetoriais, se eu mudo o módulo, a direção ou o sentido de um vetor, ele está variando. Necessariamente, quando eu mexo na direção, obrigatoriamente eu mexo no sentido. Então, se a velocidade vetorial varia em direção, obrigatoriamente ela também varia em sentido. Mas eu também posso variar a velocidade mexendo no seu módulo. O que significa dizer, fera, que se a aceleração mede a taxa de variação da velocidade, na cinemática vetorial, se a velocidade varia em módulo, ou se ela varia em direção e obrigatoriamente sentido, vai aparecer uma aceleração vetorial. Então eu posso falar para vocês que a aceleração vetorial mede a taxa com que a velocidade vetorial varia. E para você variar um vetor, para você variar a velocidade vetorial, basta que você mexa em uma de suas características, beleza? Então, se a velocidade vetorial varia, existe uma aceleração vetorial. E assim como foi na cinemática escalar, que a gente só trabalhava com a variação do módulo, a aceleração era dada pela relação ΔV sobre ΔT, variação de velocidade pela variação de tempo. Mas lá a gente considerava aceleração e variação de velocidade como grandezas escalares. Aqui são grandezas vetoriais. Então, a aceleração vetorial é a grandeza que relaciona a variação do vetor velocidade ΔV com o respectivo intervalo de tempo. Ou seja, a aceleração vetorial é igual ΔV vetorial sobre ΔT. Mas aí, fera, você lembra que uma variação é sempre a grandeza física final menos a grandeza física inicial. Então, se eu fosse fazer a variação da velocidade vetorial, eu teria que fazer a velocidade vetorial V2 menos a velocidade vetorial V1.
E aqui, fera, eu chamo a sua atenção. Nós não estamos subtraindo grandezas escalares. Lembra, nós estamos pegando a velocidade vetorial V2 menos a velocidade vetorial V1. E aí você vai ter que lembrar que quando o menos aparece na frente de um vetor, ele indica o que, fera? Vetor oposto. Então você vai pegar a velocidade final, V2, com o vetor oposto da velocidade inicial, que no nosso caso seria V1. Então ficaríamos assim: V2 vetorial menos V1 vetorial seria, pega o vetor V2, mantendo o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, com o vetor oposto a V1. Então esse menos V1 vetorial é o vetor oposto a V1. Mesmo módulo, mesma direção, sentido oposto. E aí, usando o método do polígono, o vetor resultante, que seria o ΔV, é o vetor que sai da origem de V2 para a extremidade do vetor menos V1. Então esse aqui é o detalhe para a aceleração vetorial. A variação da velocidade vetorial é sempre a velocidade vetorial final com o vetor oposto da velocidade inicial. Outro detalhe que eu chamo aqui, que eu peço a atenção de vocês lembra que o ΔT é uma grandeza escalar positiva. O ΔV vetorial e a aceleração vetorial são grandezas vetoriais. Então, como eu sei que o meu escalar é sempre positivo, a direção e o sentido da variação da velocidade vetorial coincide com a direção e o sentido da aceleração vetorial. Ou seja, o ΔV vetorial e a aceleração vetorial sempre terão a mesma direção e o mesmo sentido. Tranquilo? Agora vem comigo. Olha só. Pegando a deixa, nós podemos falar sobre as componentes da aceleração vetorial. Fera, lembra que eu falei no início da nossa aula? Para a velocidade vetorial variar, basta que eu mexa no seu módulo ou na sua direção. Porque variando a direção, consequentemente eu vario o sentido. Então eu posso variar a velocidade vetorial mexendo na sua intensidade, ou seja, no seu módulo, ou mexendo na sua direção. Então, fera, existe uma componente da aceleração vetorial responsável por cada variação dessa que eu citei para vocês. A primeira componente da aceleração vetorial que eu trago para vocês é a aceleração tangencial. E o que é que faz a aceleração tangencial? Fera, a aceleração tangencial ela é a responsável pela variação do módulo da velocidade vetorial. Então, sempre que a velocidade variar em módulo, ou seja, no seu valor, na sua intensidade, a componente responsável por essa variação é a aceleração tangencial. Então, se a velocidade varia no seu valor, você já sabe que a aceleração tangencial está presente nesse movimento. A aceleração tangencial foi basicamente o que você estudou na cinemática escalar, nos movimentos variados, em que a velocidade só variava no seu valor, no seu módulo. Então, a aceleração tangencial, como ela é responsável por variar o módulo do vetor velocidade, ela só vai aparecer nos movimentos variados, que são aqueles que nós chamamos de acelerados ou retardados, que é o caso da nossa figura. Quando um movimento é acelerado, lembra, fera, o movimento acelerado é um movimento onde o módulo da velocidade cresce,
o módulo da velocidade aumenta, o que significa dizer que a aceleração tangencial favorece o movimento. Então, sempre que o movimento for acelerado, significa dizer que a aceleração tangencial e o vetor velocidade apresentam o mesmo sentido. Mas quando o movimento é retardado, lembra, o módulo da velocidade diminui, ela decresce. E aí, se o módulo da velocidade diminui, significa dizer que a aceleração tangencial não favorece o movimento. Então, em todo movimento retardado, a aceleração tangencial e a velocidade vetorial apresentam a mesma direção, porém sentidos opostos. É o que está aí na sua tela, beleza? Então, a aceleração tangencial é a responsável pela variação do módulo da velocidade. Ou seja, elas aparecem nos movimentos variados, independente do tipo de trajetória. Ou seja, só aparece nos movimentos que são acelerados ou retardados. Tranquilo? Quais são então as características da aceleração tangencial? Olha só, a aceleração tangencial ela vai ser sempre paralela ao vetor velocidade, ou seja, sempre terá a mesma direção do movimento, porém o sentido depende do tipo de movimento, se ele é acelerado ou se ele é retardado. Se o movimento for acelerado, a aceleração tangencial favorece o movimento. Então, a aceleração tangencial tem o mesmo sentido da velocidade vetorial. Já se o movimento for retardado, a aceleração tangencial não favorece o movimento. Então, quando a aceleração tangencial é oposta ao vetor velocidade, o movimento será retardado. Já com relação ao módulo, ao valor da aceleração tangencial, é exatamente a taxa de variação do módulo da velocidade em relação ao tempo. Era o que você fazia, por exemplo, na cinemática escalar. A aceleração, ΔV sobre ΔT. Tranquilo? Tá vendo? E a segunda componente da aceleração vetorial? Aí, fera, a segunda componente da aceleração vetorial é a aceleração centrípeta. Se a aceleração tangencial é a responsável pela variação do módulo da velocidade vetorial, sobrou para a aceleração centrípeta a responsabilidade de variar a direção do vetor velocidade e, consequentemente, o sentido. E tá vendo quando é que a velocidade varia em direção? Fera, a variação da direção da velocidade vetorial só será possível nos movimentos curvilíneos. Então a velocidade só muda de direção, só varia a direção nos movimentos curvilíneos. E a aceleração responsável por essa variação na direção é a aceleração centrípeta, que, como o próprio nome já sugere, é uma aceleração que é perpendicular ao vetor velocidade, apresenta direção radial e está orientada para o centro da trajetória. Então, a aceleração centrípeta, ela depende da trajetória, pois ela só aparece nos movimentos curvilíneos, mas não depende se o movimento é acelerado, retardado ou uniforme. Ela só vai aparecer nos movimentos curvilíneos. Tranquilo, fera? E você já viu essa aceleração lá no movimento circular uniforme. Então vem comigo. Quais são as 3 características da aceleração centrípeta? Ora, a direção é radial, beleza? Ou seja, perpendicular ao vetor velocidade. O sentido sempre para o centro da trajetória curvilínea. E o módulo da aceleração centrípeta é dada pela relação v² sobre o raio, onde v é a velocidade escalar do móvel
naquele instante de tempo. Beleza? Então, nós temos para a aceleração vetorial a componente aceleração tangencial, responsável por variar o módulo, e a componente aceleração centrípeta, responsável por variar a direção do vetor velocidade. Vamos então fazer um resumão? Olha só. Conclusão. A aceleração tangencial só existe em movimentos variados e não depende do tipo de trajetória. Seja a trajetória retilínea ou a trajetória curvilínea, se o movimento for variado, vai aparecer a aceleração tangencial. Ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado e movimento circular uniformemente variado apresentam a aceleração tangencial. Já a aceleração centrípeta, ela só existe em movimentos curvilíneos e não depende do movimento ser uniforme ou variado. Ou seja, movimento circular uniforme e movimento circular uniformemente variado apresentam aceleração centrípeta. Perceba que o único movimento que não apresenta nem aceleração tangencial e nem aceleração centrípeta é o movimento retilíneo uniforme. Por isso que no MRU a aceleração é nula, a aceleração é zero, pois é o único movimento que não apresenta a componente aceleração tangencial, porque o movimento é uniforme, e não apresenta a componente aceleração centrípeta, porque o movimento é retilíneo. Tranquilo? Então se liga, se eu posso ter a componente aceleração tangencial e eu posso ter a componente aceleração centrípeta, vamos calcular a aceleração resultante. Se eu tiver um movimento que aparece aceleração tangencial e aceleração centrípeta, fera, a aceleração resultante, o vetor aceleração resultante, é a soma do vetor aceleração centrípeta mais o vetor aceleração tangencial. Mas você concorda que se a aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade e a aceleração tangencial tem sempre a mesma direção da velocidade, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta sempre serão perpendiculares. Ou seja, para você calcular o módulo da aceleração resultante, você vai usar o velho teorema de Pitágoras. A aceleração resultante é a raiz quadrada da aceleração centrípeta elevada ao quadrado, mas a aceleração tangencial elevada ao quadrado. E essa situação, onde as duas componentes aparecem, só vai acontecer no movimento circular uniformemente variado. Circular tem aceleração centrípeta, variado tem aceleração tangencial, e é isso que nós vamos fazer agora, o resumo geral dessa aula no nosso exemplo 3. Vem comigo. Em cada item abaixo, indicar a aceleração resultante e classificar o movimento em retilíneo, curvilíneo, uniforme ou variado, quando a aceleração centrípeta é igual a zero e a aceleração tangencial é igual a zero. Letra A. Fera, se a componente da aceleração centrípeta é zero e a componente da aceleração tangencial é zero, ora, a aceleração resultante, ela só pode ser o quê? Nula. Ela é zero. Não temos a aceleração resultante. Se eu não tenho aceleração centrípeta e eu não tenho aceleração tangencial, eu não tenho nenhuma aceleração. Isso só acontece em que movimento? Movimento retilíneo uniforme. Se o movimento é retilíneo, eu garanto que não tem centrípeta. Se o movimento é uniforme, eu garanto que não tem aceleração tangencial. Beleza? Letra B. Se a aceleração centrípeta é zero
e a aceleração tangencial é diferente de zero. Ora, se a aceleração centrípeta é zero e a tangencial é diferente de zero, significa dizer que a minha aceleração resultante é a própria aceleração tangencial. Tá vendo? Se a aceleração centrípeta é zero, eu já sei que o movimento não pode ser curvilíneo. Só pode ser um movimento retilíneo. Mas se a aceleração tangencial é diferente de zero, é porque o movimento é uniformemente variado. Então isso só vai acontecer no movimento retilíneo uniformemente variado. Aceleração centrípeta igual a zero e aceleração tangencial diferente de zero. Letra C. Se a aceleração centrípeta for diferente de zero e a aceleração tangencial for igual a zero, significa dizer, fera, que a aceleração resultante é a própria aceleração centrípeta. Peraí, Taveira. Se a aceleração tangencial é zero, o movimento não pode ser variado. Então estamos falando de um movimento uniforme. Mas é um movimento uniforme que tem a aceleração centrípeta. Então só pode ser um movimento curvilíneo. Nesse caso, teríamos um movimento circular uniforme. Tranquilo? E na letra D, aceleração centrípeta diferente de zero e aceleração tangencial diferente de zero. Opa, se as duas componentes são diferentes de zero, a aceleração resultante seria a soma da aceleração centrípeta vetorial mais a soma da aceleração tangencial. E quando as duas componentes são diferentes de zero, significa dizer que o movimento é curvilíneo, porque tem centrípeta, e variado, porque tem tangencial. Então, esse movimento aqui da letra D só pode ser um movimento circular uniformemente variado. Com isso, fera, nós terminamos a nossa segunda parte sobre cinemática vetorial. Façam os exercícios, foco na meta e vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!